América, ou os Estados Unidos, é um país na América do Norte que tem 50 estados, embora talvez esse número cresça para 51 em breve. Ninguém conhece os 50 estados, a menos que seja o Ross de Friends, que ainda assim trapaceia repetindo um deles. Mesmo sendo difícil lembrar de todos, são 50 estados. No entanto, esse número poderia ser diferente e o modo como o mapa dos Estados Unidos da América se parece também poderia ter sido significativamente diferente do que é agora. Ao longo da história, muitos estados foram propostos, mas vários nunca criados. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada nos estados propostos da América que nunca existiram. Primeiro, o estado de Franklin foi proposto em 1784. Ele existiu de 1784 a 1788, mas nunca foi reconhecido oficialmente como estado. Também era conhecido como a República Livre de Franklin e estava localizado no que hoje é o leste do Tennessee. Franklin foi criado a partir de parte do território a oeste das Montanhas Apalaches, que havia sido oferecido pela Carolina do Norte como uma cessão ao Congresso para ajudar a pagar dívidas. Foi fundada com a intenção de se tornar o 14º estado dos novos Estados Unidos. Aparentemente, o nome foi escolhido em homenagem a Benjamin Franklin, cujo apoio os pioneiros buscavam para legitimar seu próprio estado. Mas Benjamin Franklin recusou, afirmando em uma carta: "Estou ciente da honra que Vossa Excelência e seu conselho me concedem, mas, estando na Europa quando seu estado foi formado, conheço pouco as circunstâncias para poder lhes oferecer algo." Em 1789, o território voltou ao controle da Carolina do Norte e logo depois tornou-se o território do Sudoeste, precursor do estado do Tennessee. Em 1833 temos o estado de Delmarva. Delmarva é uma península na costa leste dos Estados Unidos, ocupada por Delaware e, em parte, por Maryland e Virgínia. Em vários momentos da história, os residentes da península de Delmarva propuseram que as partes pertencentes a Maryland e Virgínia se separassem de seus respectivos estados. Eles quase conseguiram, pois a Câmara dos Representantes de Maryland permitiu a separação em 1834, mas o Senado estadual não aprovou. Eles tentaram a independência total, depois só quiseram fazer parte de Delaware em todo o seu território, mas isso não aconteceu, pelo menos até agora. Em 1992, um partido em Delmarva foi criado para formar um novo estado. Depois, alguns não queriam que Washington fosse o único presidente com um estado com seu nome. Então, eles propuseram o estado de Lincoln. Este é o que aparece na miniatura. E o estranho é que esse estado tomaria uma grande parte do estado de Washington, exceto a costa, substituindo o presidente. A bandeira teria o selo do estado, algo comum nos Estados Unidos da América e seria semelhante à de Washington, mas mostraria Lincoln e teria uma grande diferença. A maioria das bandeiras estaduais que mostram o selo, se não todas, tem um fundo azul. Esta quebraria totalmente a tendência ao usar o vermelho. A princípio, a ideia era que o Panhandle de Idaho se tornasse seu próprio estado. Isso foi proposto e recusado em 1865 e, então, para melhorar a proposta, acho que eles adicionaram o leste de Washington ao território proposto para esse novo estado, e isso foi em 1901. Uma terceira proposta surgiu no fim dos anos 1920 envolvendo leste de Washington, norte de Idaho e oeste de Montana, mas fracassou novamente. Mais recentemente surgiram novas propostas em 1996, 1999 e até em 2005. Uma curiosidade é que o nome Lincoln também foi proposto para os estados que acabaram sendo chamados de Dakota do Norte e Wyoming. Esses três últimos começaram no século XIX, mas também há exemplos do século XX e alguns não tão antigos, como o estado de Sequoia. O estado de Sequoia foi um estado proposto para ser estabelecido a partir do território indígena na parte leste do atual Oklahoma em 1905. Os nativos americanos das 5 tribos civilizadas, os Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek e Seminole, no território indígena, propuseram criar um estado como uma forma de manter o controle sobre suas terras. A intenção deles era ter um estado sob constituição e governo nativo americano.
Eles não tinham bandeira, mas possuíam um selo que provavelmente depois foi usado em uma bandeira, como nos outros estados. É um pouco estranho, e eu acho que as 5 seções representam essas 5 tribos nativas. O estado proposto seria nomeado em homenagem a Sequoyah, o Cherokee que criou um sistema de escrita em 1825 para a língua Cherokee, e havia algum fundamento histórico para a ideia deles. A partir de 1890, quando o Congresso aprovou o Ato Orgânico de Oklahoma, a terra que hoje forma o estado de Oklahoma era composta por 2 territórios separados. O território de Oklahoma ficava a oeste e o território indígena a leste, e esse território indígena tinha uma grande população de nativos americanos. A proposta foi apresentada ao Congresso por um senador da Dakota do Norte e um congressista do Missouri, mas recusada. Embora o estado de Sequoyah nunca tenha existido, sua constituição proposta contribuiu para a história de Oklahoma por suas semelhanças com a futura constituição do estado. Depois temos o estado de Absaroka em 1939. Absaroka era uma região dos Estados Unidos da América que incluía partes de Montana, Dakota do Sul e Wyoming, e cogitou se separar e formar um novo estado em 1939. As reclamações vinham de fazendeiros e agricultores independentes em áreas remotas dos 3 estados, insatisfeitos com o controle do governo. Eles queriam aumentar o turismo na região e usaram isso como motivação para o estado proposto, já que o Monte Rushmore, construído entre 1927 e 1941, ficaria em Absaroka segundo alguns planos. A bandeira proposta por eles, se realmente fosse essa, era simplesmente horrível. Campo branco com triângulo vermelho à direita e o número 49, pois queriam ser o 49º estado. Não há muita informação sobre essa, acho que fracassou por falta de apoio local e não aceitação pelos estados existentes como as outras. Em certo momento, distribuíram placas de carro estaduais com o novo nome, mas acho que foi o máximo que conseguiram. Parece que a raiz de muitos desses estados propostos é a ideia de ter suas próprias regras, sua própria forma de organizar a sociedade local, leis locais e definir a melhor maneira de fazer seu território prosperar e manter seu povo seguro. Voltando ao vídeo, temos também o estado de Jefferson, proposto em 1941. Este ocuparia principalmente a área rural do sul do Oregon e do norte da Califórnia. A bandeira proposta era um campo verde com um selo estadual em amarelo e 2 xis no centro. Esses são conhecidos como a cruz dupla e simbolizam as 2 regiões, além do sentimento de abandono que supostamente tem pelos governos estaduais centrais, tanto no sul do Oregon quanto no norte da Califórnia. A escolha do nome é por causa de Thomas Jefferson, o 3º presidente dos Estados Unidos, que enviou a expedição de Lewis e Clark ao noroeste do Pacífico em 1803, imaginando o estabelecimento de uma nação independente na porção ocidental da América do Norte, que ele chamou de República do Pacífico, daí a associação do nome dele com a autonomia regional. Já o movimento de independência para toda a região e não apenas a criação de um novo estado é chamado Cascadia. Como Lincoln, o nome Jefferson também foi usado em outros estados propostos. No século XIX para o território de Jefferson, atual Colorado, e em 1915 em um projeto de lei na legislatura do Texas para criar um estado na região do Panhandle do Texas. Outro foi Deseret. Embora pareça deserto e o território em que existe seja parcialmente desértico, Deseret na verdade recebe o nome de uma palavra do livro de Mormon, que significa abelha. Por isso, um símbolo de colmeia é frequentemente associado ao estado proposto. É uma região que os Mormons reivindicaram no que hoje é Utah, além de várias partes de outros estados, todo o atual Utah e Nevada, grandes porções da Califórnia, Arizona, Colorado, Novo México, Wyoming, Idaho e Oregon, abrangendo a maior parte do território que havia sido adquirido do México no ano anterior, como a seção mexicana. Quando os pioneiros mormons chegaram ao Vale do Lago Salgado em 1847, então território mexicano, buscavam criar um governo reconhecido pelos Estados Unidos. A primeira ideia deles era apenas ser um território, mas como perceberam que Califórnia e Novo México solicitaram a condição de estado, eles fizeram o mesmo. O Congresso negou o pedido, mas
deu aos Mormons o território de Utah em 1850. Mas eles não desistiram e, de 1862 a 1870, ainda tentaram manter a ideia de um estado de Deseret. No entanto, os esforços começaram a desaparecer após a chegada da ferrovia, que abriu o território para muitos colonos não mormons. As bandeiras propostas variam, incluindo recriações como uma toda azul ao estilo dos Estados Unidos, com círculo de estrelas e uma central para o novo estado, ou outra igual à dos Estados Unidos da América, mas com estrelas em número diferente, uma maior e 2 símbolos extras, um canhão e uma colmeia. Depois vem Nike a Jack. O estado de Nike a Jack teria consistido de partes do leste do Tennessee e do norte do Alabama. O nome vem da língua Cherokee, já que a área era originalmente lar de várias tribos Cherokee. Durante o conflito interno dos Estados Unidos da América, as pessoas que viviam na região que teria ocupado Nickajack queriam se separar porque não queriam ter nada a ver com a guerra. A maioria era de fazendeiros pobres que recusaram entrar no Exército do Sul e buscaram separação legal, não apenas declarar um novo estado. Mas a guerra ficou intensa demais e não foi possível para eles ignorarem. Muitos cidadãos da região se uniram ao Exército do Norte e o novo estado não se concretizou. E finalmente, Texlahoma. O nome faz sentido já que esse estado teria sido formado por partes do Texas e de Oklahoma. Em 1935, 46 condados do norte do Texas e 23 do oeste de Oklahoma tentaram se separar e criar um novo estado devido à falta de infraestrutura rodoviária. Não achei o desfecho, mas como o estado não existe, a tentativa falhou. Outras regiões do Texas também tentaram se separar, como o Panhandle, que tentou virar o estado de Jefferson em 1915, mas o projeto de lei fracassou. Esses são alguns estados propostos que nunca existiram nos Estados Unidos. Se souber de outras regiões ou territórios que já tentaram se tornar estados próprios, avise nos comentários e posso fazer uma parte 2 sobre isso. Quero fazer um vídeo sobre qual poderia ser o 51º estado dos Estados Unidos da América caso exista no futuro. Então deixe também suas sugestões para isso nos comentários. Muito obrigado por assistir a este vídeo, espero que você tenha gostado. Para ver os próximos vídeos ao serem lançados, inscreva-se no canal. De qualquer forma, obrigado por assistir e até a próxima com mais conhecimento geral.